1h30. Seu Astério hoje foi pontual. 1h30. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Na edição de hoje, nos dois primeiros blocos do programa, nós vamos conversar, como o Astério já anunciou, com o deputado federal eleito pelos republicanos, o Roberto Duarte. Vamos conversar com ele a respeito das... Bom, primeira vez que o Roberto vem depois que é eleito, não eleito deputado federal. Não tenho lembranças de ter conversado com ele após as eleições. Vamos conversar com ele sobre as últimas movimentações políticas, expectativas para assumir uma cadeira no Parlamento Federal. A pessoa sempre chega entusiasmada, Uma oportunidade, aproveitar esse entusiasmo é sempre bom para ver se esse entusiasmo tem repercussão direta, relação direta com a qualidade do debate público. E na sequência a gente vem falar sobre educação, porque o estado do Acre teve a melhor performance, o melhor desempenho nos Jogos Escolares Nacionais, Nunca o Acre trouxe tanta medalha, tanto troféu, e parece que a meninada fez bonito lá por fora. Rio de Janeiro, não é isso? E agora vamos falar um pouco disso. Não é pouca coisa. Eu diria que os Jogos Escolares, aqui no estado do Acre, para você ver como no Acre o estado é tão forte que até em competição esportiva ele é o maior. Os Jogos Escolares, que é aquela coisa bem amadora, mas para que a gente perceba a importância da máquina da educação. É a maior competição esportiva do Acre. Envolve escolas e alunos, estudantes, atletas de todo o estado, dividido em regionais, passa aqui pela seleção do estado, da seleção estadual, e depois eles vão para a nacional. E é essa turma que volta trazendo bastante medalha e bastante troféu. Vamos conversar com o coordenador daqui a pouquinho, Danilo. Bom, mas para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores, pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali bem pertinho da sede da Polícia Federal. Aperta o biloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Pois é, tá aí. Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214-1000, 3214-1000. Hiper Empreendimentos, há mais de 40 anos, realizando sonhos. Tá aí, portanto, senhor Roberto Duarte, como que você está vendo aí a qualificação do nosso mercado imobiliário? Tá boa. Tá boa? Tá boa. Não, pior que Boa tarde. Muito, Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Tan. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Os empreendimentos imobiliários, como você deu a entrada agora no assunto, estão bem fortalecidos aqui no nosso estado, e isso é bom porque ativa a nossa economia, E é importante, Claro, é um mercado... Gera emprego, gera renda e dá oportunidade à população de ter uma casa própria, E de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, se não for, para você ver como são as coisas, se não fosse aquela ampliação da cozinha, reforma no banheiro, etc., na área privada, o setor da construção civil estaria passando por maus bocados. Por quê? Porque não tem obra do governo acontecendo, não é isso? Muito poucas obras aconteceram ao longo desses anos, e a gente espera que nos próximos anos a gente consiga fortalecer o setor de infraestrutura no nosso estado para dar oportunidade na construção civil. Vamos já falar sobre esses assuntos aí. Eu queria pedir para que você
Participe, mande suas perguntas para cá, são 2 blocos com o atual deputado estadual e deputado federal eleito, Roberto Duarte. Mande sua pergunta, faça sua pergunta, coloque o seu nome, o nome da sua cidade ou do seu bairro. É importante para nós darmos identidade à dúvida, que eu tenho certeza que é uma dúvida que guarda relação com o interesse público, não é? Roberto, eu queria saber de você o seguinte, a sua eleição, que avaliação que você faz do processo da campanha aqui no estado do Acre, como é que você avalia? Então, eu tenho feito uma avaliação muito calma sobre sobre todo o resultado dessa eleição, não só da minha, mas de todos que se elegeram nesse último pleito. Nós fizemos um trabalho estratégico, levando à população de todo o nosso estado aquilo que nós fizemos enquanto vereador e enquanto deputado estadual, e propondo o que a gente pode fazer enquanto deputado federal. Conseguimos chegar em todas as residências, aqui pelo menos no município de Rio Branco e nos municípios mais próximos, levando o nosso informativo, as nossas propostas, mostrando o que fizemos, né? Na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, passamos de mais de 100 projetos de leis apresentados. São 60 leis sancionadas e promulgadas que dão direitos e garantias à nossa população. Buscamos fazer as reivindicações dos problemas que aconteceram ao longo desses anos na Assembleia Legislativa. Tivemos uma luta grande, você deve lembrar, e a todos que estão nos assistindo, com relação aos cadastros de reserva da Polícia Militar e da Polícia Civil, aqui dos concursos do estado do Acre, onde nós conseguimos, ao longo desse mandato, numa luta, eu dizia até que frenética, buscar a vitória no final, que foi a convocação de todos do cadastro de reserva da Polícia Militar do estado do Acre. E agora estamos ainda na luta pelos remanescentes do cadastro de reserva da Polícia Civil para que aconteça até o próximo ano. Eu acredito que isso foi uma proposta nossa lá atrás, em 2018, nas eleições, e que nós conseguimos avançar. São mais de 1.000 jovens que hoje estão com emprego garantido no serviço público e, se não fizerem nada de errado, permanecerão assim a vida toda com seu emprego garantido, com a luta do nosso mandato. E isso foi o que a gente levou nas eleições. Mostrou para a população o que a gente pôde fazer e o que a gente fez enquanto deputado estadual. Agora me diz uma coisa, que leitura que você faz? Em 2018, o estado do Acre, que você percebia naquele momento, é muito diferente do estado do Acre que você percebe agora? A gestão do governo de Gladson Cameli, você acha que quais destaques você daria em relação aos problemas? Dos problemas que nós temos, quais são aqueles que você destacaria? Saúde, educação, segurança? Perfeito. Perfeito, Ita. Eu acredito que inicialmente a gente não tem como fazer uma projeção e nem comparar o estado do Acre em 2018 com o estado do Acre de hoje. Por quê? Por quê? Por conta da pandemia, que assolou não só o nosso estado, os 22 municípios, como o país. Então é difícil a gente fazer uma comparação nesse sentido. Porque nós tivemos aí esse período de pandemia que prejudicou muito então a nossa economia, a nossa saúde, mas eu vejo que os problemas que nós tínhamos lá em 2018, eles ainda estão presentes hoje. Mas e que a gente tem a oportunidade de mudar daqui para frente. Roberto, você com esse argumento, com essa leitura, você entende que o desempenho do governador Gladson Cameli, em boa medida, 56%, não foi, de votação, Isso. Eleito em primeiro turno, esse foi o grande trunfo que ele teve? Não agiu como deveria em função da pandemia? Veja bem, o resultado da eleição demonstra o que o governador fez na pandemia. O resultado dele se articular, trabalhar, defendendo a vacina, defendendo vidas, mostrando para a população que ele estava preocupado com toda aquela situação da pandemia, isso aí fortaleceu muito ele e foi o resultado das eleições. O que ele fez na defesa da pandemia, naquele momento que mais precisava do governo,
foi o que deu o resultado das eleições, se elegendo em primeiro turno, Mas, né? Roberto, isso que é uma coisa intrigante. Com o apoio também de todo o apoio do governo federal. Do governo federal. Isso é importante destacar. Agora é o seguinte, esse governo federal que você destaca, que apoiou e etc., o presidente, eu diria que foi penalizado nas urnas em função do comportamento dele na pandemia. O contrário daqui, né? Perfeito, tá. Mas Porque- é porque existiram dois aspectos diferentes. O governador se posicionou, num primeiro momento, favorável ao Fique em Casa, se posicionou favorável à vacina, ele se posicionou buscando alternativas para comprar vacinas, inclusive naquele consórcio do Norte e Nordeste, que não deu em nada, que só quem trouxe vacina para o país foi o governo federal, foi o SUS, isso é de suma importância destacar. O presidente ele deu todo o apoio que se precisava a todos os governos e todas as prefeituras no país. E também lançou o auxílio emergencial, que ajudou inúmeras famílias a se manterem para se alimentar naquele momento mais crítico. Ou seja, ele tomou as ações e as atitudes corretas, mas acabou falando coisas que não condiziam com o que era para aquele momento. Então, ele se prejudicou nas urnas com relação a isso, com toda certeza. Pois é. Mas todas as ações e atitudes foram as mais corretas possíveis. Tanto é que não inclusive, faltou dinheiro em nenhum momento no Estado, nos municípios. A saúde nunca teve tanto dinheiro, tanto investimento. A população menos carente, menos favorecida, desculpa, ela teve o apoio do governo federal, né? Junto com o Congresso Nacional, naquele momento que mais precisava. o povo foi ingrato, então? Não, eu não digo que o povo foi ingrato. A decisão do povo, para mim, sempre vai ser soberana. A decisão do povo... Talvez não reconheceu aquilo que era para se reconhecer, que era o trabalho, o resultado, o fim. E aí se deixou levar, alguma parte da população se deixou levar por aqueles discursos que vêm sempre, né? E por quem sabe fazer muita oposição, que é a da esquerda. Tem aqui, por falar em oposição, o seu José Vieira, do Belo Jardim, está lhe perguntando. Boa tarde. Pergunta para o deputado se ele vai ser oposição ou não ao presidente Lula. Isso foi meu primeiro pronunciamento depois de eleito. Eu sou oposição a todos os governos de esquerda, sempre manifestei isso. Vou ser oposição ao governo federal, mas isso não quer dizer que nós não vamos votar matérias que sejam de interesse da população. A população precisa entender, tá, que quem mais ajuda o executivo é a oposição, não a base. Por que isso? Porque a oposição ela sempre vota naqueles projetos que são necessários, que são importantes para a população, principalmente aqueles que se colocam como independentes, que foi o meu caso enquanto deputado estadual, aqui com relação ao governo estadual, que fiz um mandato independente, votei 98% dos projetos que vieram do governo, ou até 99%. Mas quando tinha que criticar, votei favorável, isso mesmo, tá? Mas quando tinha que criticar, eu criticava. Isso é natural. Então a oposição, ela mostra aquilo que está errado. Vejam bem, nós já tivemos um episódio agora que eu diria no mínimo estranho, que é o presidente eleito se deslocar daqui para o Egito num jatinho particular de um empresário que, supostamente, o ajudou e apoiou na campanha. Isso já nos deixa um alerta ligado, que é aquela velha história. Quando ele governou o país lá atrás, houveram vários atos de corrupção. E a gente vai lutar para que isso não volte a acontecer. Aí as pessoas podem dizer, mas ele foi inocentado, ele teve uma decisão que anulou os processos. Ele não foi inocentado e muitos milhões, bilhões retornaram aos cofres públicos. Como é que um dinheiro retorna ao cofre público se ele não foi surrupiado? Então houve corrupção, houve. Mas agora nós vamos lutar, vamos fiscalizar e vamos estar de olhos abertos e atentos a qualquer tipo de corrupção que venha do governo federal. O governo de Jair Bolsonaro foi um governo isento desse tipo de problema?
Nenhum governo é isento de corrupção. Nenhum governo a gente vê como isenção de corrupção. Sempre existem denúncias com relação à corrupção. O governo Bolsonaro, até o momento, não existiram provas de corrupção. Existem denúncias de corrupção de pontos do governo, não relacionados ao próprio presidente. Eu não vi nenhuma denúncia até o momento relacionado ao presidente Jair Bolsonaro, ou até mesmo seu vice, com relação à corrupção. O que a CPI da Covid apontou, se não tivesse contado com a, eu diria, camaradagem da Procuradoria-Geral da República? A CPI da Covid. Ela disse que o governo infringiu em corrupção na Covaxin, é isso? E aí eu lhe pergunto, então, você é um sábio, quantas vacinas Covaxin foram aplicadas ou adquiridas pelo país? Eu não sei de nenhuma. Nenhuma. Se me derem uma, eu concordo com você. Primeiro ponto. Ainda bem que teve a CPI para apontar isso, para dar uma CPI, freada nisso. Né? Mas a CPI freou aquilo que não existiu. Ou aquilo que nunca existiria. Então, Roberto, aquela CPI foi meramente política. Não trouxe uma prova sequer. Tanto que a Procuradoria-Geral da República disse isso. Eu vou ser bem simplório no raciocínio para poder me comunicar com mais eficácia, né? Aquele ditado de que quem não deve não teme. Isso. É uma lógica. Pode ser uma lógica popularesca, mas é uma lógica. Se eu não devo, por que eu tenho que esconder o que eu fiz por 100 anos? Então, isso tudo está transparente. Nada é escondido. A coisa pública, ela é transparente. Deveria ser. Ela né? aparece hoje. Se não aparecer hoje, ela vai aparecer amanhã. Se ela não aparecer amanhã, ela vai aparecer depois de amanhã. Mas toda coisa pública, ela é transparente. Correto. Vamos aqui. Tem o seu José. Meu nome é Márcio José, perdão. José. Seu Márcio José, ele está te perguntando uma coisa muito pontual. Boa tarde, Itaã. Pergunta ao deputado Roberto Duarte se ele tem algum projeto para as crianças com autismo. Roberto, isso aqui é algo Perfeito. que o poder público ele está tateando para poder oferecer para o cidadão uma coisa com o mínimo de dignidade. Ninguém consegue ainda, ninguém consegue, nem município, nem governo federal, ninguém. E aí, o que aumenta ainda mais a importância de vocês, Perfeito. Parlamentares federais. E aí? Então, eu, enquanto deputado estadual, aprovei 2 projetos de leis que visam beneficiar aquelas pessoas e beneficiar e dar garantias àquelas pessoas que têm o aspecto autista. Uma coisa que está me preocupando muito, Itaã, e eu já coloquei isso em alguns momentos, é o seguinte: em primeiro lugar, como estão sendo feitos esses laudos para o autismo? Por quê? Por que isso me preocupa? Porque hoje o número de pessoas com laudo de autista positivo com laudo de autista é assim estrondoso. E você assustador. é desconfiado em relação a isso, né? Não é que veja bem, eu não estou desconfiado. Eu estou perguntando assim, como são feitos esses laudos? De que forma isso está ocorrendo? Mas me perdoe, você tem dúvidas em relação ao volume, a quantidade de pessoas que estão diagnosticadas? Que estão sendo detectadas, que estão sendo diagnosticadas com um aspecto autista. A primeira coisa que me leva a me preocupar muito com isso na área da saúde. Eu acho que nós temos que fazer esses laudos com mais cuidado, com mais rigor, para entender melhor. Eu tive um caso que, assim, a criança foi detectada com o aspecto autista e depois começou um tratamento e depois os pais foram verificar. Não era. E não era síndrome do pânico. Entendeu? Então, a criança estava tendo um tratamento inadequado para uma questão e o tratamento era para outra completamente diferente. E isso nos acende um alertazinho, que nós temos que nos preocupar. Principalmente a saúde do Estado e do município. Precisam se preocupar com isso. Eu não estou aqui questionando qualquer laudo em específico. Entendi. Eu estou dizendo que claro. O número de pessoas diagnosticadas com autismo,
ele está exagerado. Ô, Roberto, eu faço um convite para você. Ouvindo os especialistas, pessoas que inclusive têm participação nessa discussão fora do país, eles apontam os municípios de Tarauacá e aquela região do Cruzeiro do Sul como a que melhor oferece serviços. Olha então, para que você perceba, você como parlamentar federal, precisa observar o que está acontecendo nesses municípios para poder... Porque aqui em Rio Branco... E a adjacência está complicada. Está complicado. Mas isso já está indo para a questão do tratamento. A questão do tratamento, lá tem o Dr. Mazinho, que tem feito um belo trabalho Ele é lá na região do Juruá, junto com a Associação dos Autistas lá, que inclusive nós reconhecemos a associação de lá na Assembleia Legislativa, através de projeto de lei, como uma instituição que declaramos ela de utilidade pública, porque ela possa receber agora as verbas parlamentares, das emendas parlamentares. Inclusive, estamos encaminhando emenda parlamentar para alguns dessas associações. Entendeu? Estamos ajudando. Já são uma ou duas que nós já declaramos de utilidade pública que podem receber hoje emendas parlamentares para ajudar no tratamento, no acolhimento a essas crianças. Ô, Roberto, vocês no Congresso Nacional talvez nem tenham a dimensão de como que vocês são importantes nesse ponto específico da agenda de saúde, Perfeito, entendeu? Perfeito. E pode ter com relação às emendas. Exato. Também. Mas além de ajudar com as emendas, além das emendas, existem projetos de leis que visam dar mais direitos e mais garantias a essas pessoas que necessitam. Mas essa sua preocupação em relação ao diagnóstico procede bastante e tenho certeza que isso é uma preocupação da classe médica, inclusive. Nós vamos voltar logo após o intervalo, continuando a entrevista aqui com Roberto Duarte no Gazeta Entrevista.